Muito obrigada, doutora Cida. E a gente já vai começar agora para a segunda fase da mesa, que é que os nossos convidados vão responder algumas perguntas encaminhadas. Primeira questão aqui, queria agradecer a pergunta do meu presidente, Davi. Eu sou cliente da CACI, agradeço aí a pergunta do meu presidente. E ele fala da questão da avaliação de tecnologia de saúde e da criação de um órgão que pudesse tomar conta disso. Hoje já existe a Conitec, que é um comitê do Ministério da Saúde, e o que eu acho, Davi, é que isso tem que ser fortalecido, sim. Eu acho que a avaliação de tecnologia de saúde, criação de mais protocolo, é um dever do Estado. Acho que esse debate que a Cida trouxe, ele é fundamental. E eu acho que nós estamos no ano, o ano que vem é um ano importante para a gente discutir isso. Então, eu acho que a sugestão de ter um documento aqui que sinalize isso para o processo de discussão eleitoral do ano que vem é muito importante, né? E o Conitec precisa fazer mais, precisa ter mais recursos, precisa ter mais força, eventualmente ser um órgão independente. Acho que se aí nós teríamos um mundo talvez ideal, né? Então eu concordo totalmente. Com relação à pergunta da Virgínia, com relação ao tempo de atendimento, se casos que envolvam a discussão de material deveriam ter mais tempo de atendimento, eu não concordo, não. Eu acho que o problema de relacionamento entre operador a prestador, médico, chocolate, etc., é um problema para ser resolvido entre esses atores. A gente não pode empurrar para o consumidor o ônus de uma relação que está ruim. A gente tem que ajudar a contribuir para melhorar essa relação e torná-la mais simples, né, e mais justa. Com relação a TIS 3.0, a pergunta é se a TIS 3.0 vai permitir um maior controle da ANS com relação a essa questão. Eu não tenho dúvida nenhuma, tá certo? Ou seja, a TIS 3.0 traz um conjunto de informações que nos permite avaliar muito mais coisas, o tamanho do problema, avaliar um pouco se esse problema está localizado em uma determinada região, se um determinado tipo de operadora compra melhor ou compra pior, se um determinado tipo de hospital tem mais ou menos ganhos com isso. Então, é um instrumento poderoso, então eu convido a todas as operadoras a investirem nisso, que isso é um investimento para toda a sociedade. E a última questão é a questão de se o fator X dessa questão não seria tratar também da prescrição de uma maneira diferenciada. Um quarto ponto da minha agenda que eu não falei ali porque não deu tempo, mas foi mencionado aqui, é que hoje receber o chocolate, né? Receber lá o chocolate, ele é uma questão tratada no âmbito ético, né? Será que, dado o amargor desse chocolate, esse chocolate é bastante amargo para a sociedade, esse chocolate é um chocolate que tira recursos do sistema público e privado que são usados para salvar vidas. Será que a sanção ética é a única forma de punir desvios que tiram recursos da sociedade, que tiram recursos da assistência à saúde, pública e privada? Porque não tenho dúvida, isso também é um problema público, tão grande ou maior. Será que a sanção ética é a única forma que a sociedade vai se deparar com isso, vai enfrentar essa questão? Na minha opinião, não. Na minha opinião, isso tinha que ser uma questão penal, mas isso é uma discussão também importantíssima, deputada, para a gente fazer no âmbito do processo de construção do final desse governo e do início do próximo governo, seja ele qual for. Então, acho que é uma questão importantíssima que saia daqui um documento trazendo esse ponto dessa agenda, porque essa discussão ela é fundamental para um 2015, 2016, 2017 de menos desperdício e de mais saúde. Tem uma pergunta aqui também que é uma pergunta conjunta, perguntando se a Anvisa e a ANS não se conversam, que é a questão de NIPs que são feitas quando você tem indicação não atendida de um medicamento que não está nem regulado pela Anvisa. Eu acho isso um problema, tá? Se a ANS deixou passar isso, foi o furo da ANS, a culpa não é da Anvisa não, tá? Só para livrar a cara do meu xará aqui. Isso não é só uma questão de comunicação, é uma questão de avaliação do caso em si, que a gente precisa talvez melhorar lá na agência, e se alguém tiver esse caso específico que puder me dar, eu estou absolutamente à disposição para olhar e rever os nossos procedimentos internos para que isso não aconteça mais. Acho que da minha parte era isso. Tem mais alguma coisa? Por enquanto não. Quer dizer, tem aqui, mas deixa eu ir na sequência aqui.
Doutor Bruno, da Anvisa, alguma consideração a respeito dessa pergunta que foi feita? Não. Tá. Acho que o doutor Bruno Sobral conseguiu esclarecer. Tem duas perguntas aqui, inclusive uma do meu querido doutor Toro, que a letra não é muito fácil, doutor Toro. Eu disse é de médico, aí quando eu olhei Toro, eu digo, poxa, não é médico. Mas enfim, mas ele aborda sobre uma pergunta também que o Mário do BNDES, que é nosso superintendente lá no Rio de Janeiro, também aborda sobre a questão do Brasíndices e do Simpro. Você já teve a oportunidade de ler a pergunta? Podia fazer uma consideração em relação ao questionamento dos colegas? Os questionamentos giram em torno das listas de preços aí que estão no mercado. É um assunto, inclusive, que a Unidas levou para mim numa reunião há pouco tempo, né, e eu prometi trabalhar em cima no modelo que a gente trabalhou com essas revistas no mercado de medicamentos. Tá? O mercado de medicamentos passou pelo mesmo problema, a gente chamou todas as revistas, porque acabar com as listas de preços eu acho que gera outros tipos de problema no mercado. Elas são necessárias, mas elas têm que funcionar, têm que existir dentro de regras delimitadas, e publicando todos os preços disponíveis, identificando os produtos. Medicamentos, a gente tinha o mesmo problema, resolvemos com a ajuda da força da lei da regulação, da lei 10.742. No caso de produtos para a saúde, na prática, a gente recebeu essa denúncia, temos recentemente feito um acordo de cooperação com o CAD, que é o tribunal que julga a concorrência administrativamente no governo. Levamos a denúncia para o CAD, para essa discussão, não tem 10 dias, e combinamos de trabalhar ativamente nisso. Vai ser o primeiro ponto do nosso acordo de cooperação. A gente está primeiro mapeando os problemas internamente, a gente recebe as revistas, tenho lá a Simpro e a Brasíndices especificamente, a gente está trabalhando em cima para mapear problemas, chamá-los ou notificá-los para responder e justificar os desvios de conduta, e aí faremos uma abordagem, cada um no seu âmbito de competência, CAD e Anvisa, para ver como é que a gente resolve. Em medicamentos, a gente conseguiu resolver. Antigamente, tínhamos problema de descrição, identificação de produtos, preços. Uma dessas revistas também, a Brasíndices, só publicava o preço máximo ao consumidor, sendo que esse não é um preço que pode ser cobrado, esse é um preço para farmácia, não é um preço nem para governo, nem para distribuidora. Então, a gente conseguiu minimizar no mercado de medicamentos e vamos trabalhar ativamente para resolver isso. Obrigada, doutor Bruno. Eu queria dar uma sequência e para a gente concluir a primeira rodada, mas eu queria que você também respondesse. Aqui tem duas perguntas que são, eu acho que se complementam. O Pacheco, da GEAP, e o Alfredo, da ASFEB. O Pacheco pergunta sobre como a Anvisa pode ajudar as operadoras para que sejam minimizadas as discussões sobre OPME nacional importada, que é uma alegação dos fornecedores para elevar preços, o critério de priorizar a oferta da importada. E também coloca pergunta se, e aí já é da ASFEB, o que é que a Anvisa faz para avaliar a real eficácia desses produtos, os produtos que são comercializados, que são aprovados para comercialização dos consumidores. Acho que podia condensar essas duas respostas. Bom, essas duas perguntas, elas são muito mais problemas da área sanitária da Anvisa do que da nossa área de preço. Em relação à comparação, eu já até adiantei, a Anvisa começou a fazer pesquisas e estudos para demonstrar a real qualidade dos produtos e desmistificar esses mitos. O primeiro foi em órteses e próteses, foi um projeto piloto, e a intenção é estender para outros mercados e para outros produtos. Logicamente são muitos, vai ter alguma priorização da área técnica, não sei bem. A segunda? Da eficácia. Da eficácia. Bom, a eficácia e segurança são requisitos analisados quando do registro desse produto sanitário na Anvisa. Existem lá um rol de documentos onde a empresa que pleiteia tem que demonstrar isso, a área técnica analisa e concede o registro.
Para medicamento, ele precisa do segundo requisito, que é preço. Para produtos para a saúde ainda não há uma lei reguladora sobre preços, então a nossa área nem fala sobre isso. Queria pedir, por gentileza, para o doutor Gilceu fazer uma consideração também a respeito dessa questão de materiais importados e nacionais, sobre essa observação que foi feita pelo colega. A nossa experiência em relação importado versus nacional, nós temos associados também da indústria nacional e a dificuldade da indústria nacional é justamente no desenvolvimento do produto, na parte de laboratório. Recentemente eu atendi uma indústria nacional que fabrica produtos para cirurgia cardíaca, e a queixa deles que um determinado produto que ele estava desenvolvendo havia necessidade de um laboratório para testar uma determinada fase dessa fabricação. E no Brasil não tinha nenhum laboratório preparado para atender essa demanda. Foi necessário enviar esse produto para os Estados Unidos, num laboratório particular, privado, aonde que um teste de 15 minutos nesse laboratório custou $210 mil para esse fornecedor. Então começa daí a dificuldade da indústria nacional, não ter as universidades, a parte da pesquisa para desenvolvimento de produtos na área de órtese e próteses. E uma outra queixa também com relação ao implante na parte de ortopedia, tá? Enfim, o titânio, enfim, a peça que fica implantada, a qualidade é bastante elogiada por parte dos médicos, mas em compensação, o instrumental que é disponibilizado não. A dificuldade de se ter uma liga boa para apertar um parafuso, enfim, isso deixa a desejar a indústria nacional. Tem mais uma que eu gostaria que o doutor Gilceu se pronunciasse, é do Wesley. Ele fala sobre a falta de informações suficientes dentro dessa cadeia produtiva, o que eleva custos e dificulta a identificação de quem se favorece de fato de todo esse processo. A pergunta é feita no sentido de quando é que teremos de fato a construção de uma tabela com custos médios de OPME por região no país? Olha, esse estudo já foi encomendado pela ABIS, que é a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora de Saúde, onde congrega 3 grandes associações, que é a ABIMED, que é a Associação Brasileira da Indústria de Insumos e Equipamentos Médicos Hospitalar, a CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e a ABRAID. E nós encomendamos esse estudo para uma empresa, no qual ela já está trabalhando. Nós também temos um pouco de dificuldade de levantar todas essas informações no mercado, porque tem muitas informações que os próprios associados também, por questão de sigilo, não nos repassa, e tudo, enfim. E também nós temos a dificuldade de tirar as informações da saúde suplementar, porque todo o movimento, todo o volume de negócios do SUS está disponível no DataSUS, mas da saúde suplementar não. A gente tem muita dificuldade em trazer essas informações. Uma informação também que nós temos dificuldade de entender é que hoje o mercado de saúde no Brasil está em volta de 280, quase 300 bilhões de reais. O governo, ele compra 50% desse volume. E então 50% desse volume nós temos condições de mapear, mas os outros 50% fica fechado a 7 chaves e a gente não consegue ter essa informação. COATIS 3.0, mais uma vez, essa informação que hoje não está disponível, ela vai ficar mais clara. Obviamente que a gente não vai identificar operadoras, não vai publicar coisas individualmente por operador, mas essa informação ela virá COATIS 3.0. Bom, obrigada, doutor Bruno. Também a Andréa Berganini, a doutora Andréa tem uma pergunta do André da Cassi. Ele diz que a ANS tem se preocupado
cada vez mais em manter o consumidor informado sobre seus direitos na contratação dos planos de saúde. Apesar de reconhecer que a questão da OPME é da sociedade, não tem a mesma preocupação em informar os consumidores dos problemas envolvidos nesse quesito. No caso aqui, a ANS, né? Aí ele pergunta se a Unimed estabelece alguma comunicação ou esclarecimento sobre o assunto com os seus clientes. Se essas informações que são traduzidas aqui na sua apresentação também são traduzidas para os seus clientes na Unimed do Brasil. Vai depender da situação, né? Porque nosso foco principal é estar trabalhando com a equipe médica, no sentido de pedir a troca, de verificar a pertinência do procedimento, a pertinência do nosso material. Quando é um procedimento experimental, não. Aí a gente tem uma preocupação de chamar o cliente, de colocar... Até quando ele nos procura, olha, o médico está dizendo que não, vocês não querem autorizar o material que ele pediu. Então, a gente tem um setor de ouvidoria que trabalha com isso. Mas nem sempre a gente consegue evoluir, a gente tem que ter muito cuidado quando vai abordar um cliente. O que a gente tem feito é trabalhado junto ao Fórum de Defesa do Consumidor. Nós tivemos... surgiu agora um comitê, até tem assento do pessoal da Unidas, também está participando, justamente para estar tratando isso com o consumidor. Em que sentido? Mostrar aquilo que foi colocado aqui na mesa, que esse mercado é um mercado bem complexo, a questão dessas comissões, né, que acontecem, que todo mundo sabe disso, e como que a gente vai tratar isso? Cadê a confiança? Eu vi uma reportagem de Cleveland sobre isso, em relação a... Não é só no Brasil que tem problema, não, tá? Nessa reportagem, a pergunta... Você confia no seu cardiologista? Por quê? A quantidade de stent que é colocada, stent com droga, principalmente aqui no Brasil, principalmente em algumas regiões, é surreal comparada com stent sem droga. E Cleveland mostrou um estudo disso, até onde está sendo uma indicação clínica, até onde está sendo uma indicação comercial. Então, a gente tem trabalhado, sim, junto ao Ministério Público, aos fóruns de defesa do consumidor, algo mais amplo para que a gente possa conseguir mudar esse mercado. E aquilo que foi colocado muito bem. A gente precisa pegar todos os atores envolvidos nesse processo. Ninguém vai conseguir resolver isso sozinho. É algo que a gente tem que trabalhar em equipe, em conjunto, inclusive todas as operadoras, para que a gente consiga resolver essa questão e proteger o nosso cliente, para que o produto seja indicado por questão técnica e não por questão comercial, e que o procedimento seja feito de forma muito correta. Eu queria passar agora para a Cida. Ela tem duas perguntas que ela vai tentar consolidar, quer dizer, juntar as respostas aí. São duas perguntas, da Lenira Gonçalves, da BMS, e do João Carlos, da FACEB, que uma é ligada sobre a questão da isenção de ICMS para os produtos farmacêuticos, e a outra sobre o marco regulatório próprio para a autogestão em saúde. Há ambiente político para esse debate no Congresso Nacional? Primeiro, essa questão da isenção de ICMS para produtos farmacêuticos, na minha avaliação, isso pode acontecer num processo daquela lógica que eu coloquei na minha apresentação, num conjunto de ações que deveriam ser feitos. Apenas a redução de ICMS não vai resolver o problema e pode até significar, vocês se lembram bem, quando acabou a CPMF. Todo mundo dizia que com o fim da CPMF iria reduzir preço, e nenhum empresário retirou o valor que já estava incorporado da CPMF. Então, como isso vai acontecer, tem que ser discutido também. Aí você retira o ICMS do produto, mas quem fornece o produto continua mantendo a cobrança. Então, é uma discussão que tem que ser feita de uma forma bem profunda, e nesse conjunto que eu acho que tem que ser feito, envolvendo uma série de setores importantes do governo nessa discussão. E a questão do marco regulatório, eu acho que já está passado da hora. Eu acho que hoje também, talvez, aí, o João Carlos que traz essa discussão, acho que é uma discussão que vale a pena a direção da Unidas começar a aprofundar essa discussão, estabelecer aí algumas ações junto ao Congresso Nacional, principalmente a Comissão de Saúde da Câmara Federal,
na perspectiva de tentar construir aí uma proposta que pudesse atender ao interesse das autogestões e constituir esse marco regulatório que, inclusive, isso dá mais fundamentação legal, inclusive, para o pleito de que o CAP, o coeficiente de adequação de preço, possa efetivamente ser implementado também para as autogestões, além do poder público. Então, acho que cabe e deve ser trabalhado ao longo desse próximo ano agora. Obrigada, Cida. Eu vou pedir para o doutor Bruno complementar. E, doutor Bruno, se permite, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria pedir a resposta juntinho. Da Cassinde, do Washington Barreto. Ele pergunta que se da mesma forma como a Anvisa proibiu a comercialização de alguns medicamentos em supermercado, se pela mesma lógica a Anvisa não poderia fazer um movimento semelhante para que não fossem comercializados OPMEs em hospitais. Bom, só tranquilizando a deputada Cida Diogo, que a lei de regulação da CEMED para medicamentos, ela fala explicitamente que nós somos obrigados a repassar para o preço imediatamente qualquer isenção de impostos. Então, o problema do ICMS é um problema que, primeiro, é um imposto estadual, que não está na governabilidade federal. Cada estado tem uma legislação própria, o que traz muitas dúvidas, muita insegurança e muito desconhecimento sobre quanto de imposto deve ser cobrado. Mas, a partir do momento em que há uma isenção, e nós temos diversos convênios do CONFAS, que é o Conselho de Secretários de Fazenda dos Estados, vários convênios que dão essas isenções, a gente automaticamente publica na nossa lista de preços. Igual a PIS/COFINS, que já é um imposto federal, a gente reduz em 12% imediatamente o preço para medicamentos. Num ambiente regulado para produtos para a saúde, eu acredito que isso vai ser possível fazer. Bom, primeiro, esclarecendo a segunda pergunta, não foi a Anvisa que proibiu a venda de produtos em supermercado. Na verdade, existia um projeto de lei que era uma medida provisória, me desculpa, lá atrás, que iria autorizar a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados, e ela nunca foi convertida em lei. Então, ficou uma confusão no mercado, a Anvisa só falou, olha, sem lei não há que se permitir venda de medicamentos em supermercado. Que eu acho que é um tema que a gente tem que explorar muito, porque medicamento mata. Medicamento não é linguiça, não é arroz, não é bolacha. Medicamento é um produto para a saúde que, usado na dose errada, vira veneno, né? Então, isso é uma discussão muito mais ampla. Hospitais não podem vender esses produtos, eles não são contribuintes ICMS, eles são prestadores de serviço. Para medicamentos, a gente, no âmbito da CEMED, tentou esclarecer isso, proibindo que eles adotassem, na prática de reembolso, na cobrança, etc., o preço máximo ao consumidor, que na composição do preço de medicamentos é um preço estruturado para o mercado varejista, para farmácias e drogarias, já que ele contém a margem de distribuição que remunera esse serviço varejista. O hospital ele não pode vender esses produtos, ele presta serviço, eles têm que ser reembolsados por aquilo no valor que eles adquiriram aqueles produtos. E, logicamente, tem que receber pelo serviço que eles prestaram. Isso é um entendimento claro para a CEMED, para medicamentos a gente adotou essa prática e colocou bem claro que qualquer remuneração a mais em cima do PF seria a título de remuneração pelos serviços prestados pelo hospital. Ele não é contribuinte de ICMS, ele recolhe ISS porque ele presta serviço. Muito obrigada, doutor Bruno. Agora a gente passa para a terceira fase da proposta da dinâmica da mesa, que seria as considerações finais e alguns encaminhamentos que a doutora Cida, inclusive, já fez e propositadamente eu deixei aqui um posicionamento do Renato, né, da Petrobras, só para servir de base para essa rodada final, para as considerações finais. Ele diz que realmente é necessário que todos os envolvidos atuem na solução do problema. Ele diz que em todos os debates sempre há um direcionamento comum, mas o tempo passa sem solução para o caso.
Então, aí, inspirados aí nessa afirmativa do colega da Petrobras, eu queria palavras de esperança dos senhores agora no último momento do nosso debate. Doutor Bruno, podia começar? Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite, estar nessa mesa aqui tão qualificada. Como a gente viu aqui, é um problema complexo que tem que ser atacado não com uma bala de prata, mas com uma agenda também complexa, que também depende de decisões políticas e depende de decisões empresariais, né? O governo sozinho não vai dar conta do recado, talvez o setor privado sozinho também não dê conta do recado. E para isso temos que montar uma agenda. Essa agenda está, acho que, bastante bem desenhada pelo debate aqui dessa mesa. E agora, se eu pudesse falar uma coisa que depende, as coisas que dependem de governo, eu acho que estão mais claras para mim. A questão da transparência de preço, a gente tem trabalhado com a Anvisa para voltar, teve já uma iniciativa inicial de transparência, é dever do Estado dar transparência de preço, sim, acho que a gente tem que trabalhar para isso, a TIS 3.0 vai ajudar, mas a gente não precisa esperar os resultados, a TIS 3.0 está perfeitamente implementada, dá para fazer coisas antes, principalmente usando a curva A, como diz aqui a Andréia, pegar os materiais que mais impactam, então dá para ter transparência de preço. Outro dever do governo, fazer, chancelar, junto com os médicos, associações, protocolos, diretrizes e também da publicidade disso. A ANS, Anvisa, Ministério da Saúde. Terceiro papel do governo, aí já uma coisa um pouco mais para discussão de sociedade e acho que é um negócio legal de botar na campanha política, assim, o que fazer com o desvio, o que fazer com o chocolate, né? Agora, eu acho que tem um aspecto desse processo que é basicamente dependente das operadoras e dos hospitais. A agência tem capacidade limitada de regular essa questão, mas tem tentado trazer esse debate com definições técnicas, que é a questão do modelo de remuneração. Eu não acredito que nenhuma dessas coisas que discutimos aqui tem um impacto tão grande quanto mudar o incentivo econômico. Porque não existe santo e nem mocinho e nem bandido nessa história. Existe incentivo errado. Quando o incentivo é errado, não adianta você amarrar a pessoa no pé da cama, porque ela vai desamarrar e fazer o que não pode. Então, enquanto a gente não mudar o incentivo econômico desse mercado, tudo isso aqui vai ajudar bastante, mas não resolve o problema. E aí eu estou dizendo claramente, o modelo de pagamento por serviço, ele impede qualquer discussão racional nessa área. Enquanto a gente ficar discutindo tabela, se a tabela é boa, se a tabela é ruim, se a cadeia é de um jeito, se a cadeia é do outro, se tem que ter regulação para controlar preço, não tem que ter regulação. Nada disso é tão poderoso quanto mudar um incentivo econômico na relação entre operadoras e prestadores. O hospital tem que ganhar pelo serviço de atenção à saúde como um todo. Empacotar isso é premente. Discutir, por exemplo, coisas como o DRG, que torna esses pacotes diferenciados pelo risco, dá tecnicidade nessa decisão, é fundamental. São discussões técnicas que não dependem só do governo, elas dependem eminentemente de vontade de fazer. Quando for discutir isso, outra coisa importante, não adianta discutir o item, né? Se você for olhar a conta como um todo hoje, ela está carregada em uma PME, está carregada, mas ela está apertada para o ponto de vista dos hospitais em diária e taxa. Empacota esse trem, como diz lá a família da minha esposa, que é de Minas, empacota esse trem e vamos discutir reajuste disso depois. Mas empacota, porque se tem gordura na OPME, se tem gordura no medicamento, tem esqueleto na diária de taxa. O hospital também não é o vilão único dessa história. O hospital também defende o seu lado, também tem incentivos econômicos. Então, quando a gente não mudar um incentivo econômico, essa coisa não anda como poderia andar. Mais uma vez, obrigado e meus parabéns a todos da mesa. Muito obrigada, doutor Bruno. Muito bom. O segundo Bruno, ou o primeiro, não necessariamente nessa ordem, por favor. Eu nunca vi tanto Bruno junto numa mesa tão pequena. Comentei que eu nunca estudei, nunca conheci um Bruno nos meus anos de colégio, faculdade, etc. E aqui a gente fugiu à regra. Bom, primeiro, corroborar e assinar embaixo todas as palavras que meu xará falou. O problema é sistêmico. Nós precisamos atacar todos os problemas em conjunto, porque não adianta, o cobertor é curto, não adianta puxar
OPME e deixar o outro lado descoberto. Não adianta a gente tirar o chocolate, o incentivo. Até eu queria aqui livrar o chocolate amargo é uma delícia, faz bem à saúde, né? Mas assim, não adianta a gente atacar, porque a gente vai acabar matando o sistema e o que a gente quer fazer é que o sistema funcione, né? Então o problema é sistêmico. O que eu vejo de positivo é que as discussões estão aumentando, a gente está conseguindo achar um foco e a gente está conseguindo mapear os problemas para começarem, enfim, a atacá-los. O comprometimento do governo é total, da Anvisa. A Anvisa está trabalhando em conjunto com a ANS para tentar começar a publicar preços, a diminuir a assimetria de informações, e o caminho é esse. Não adianta a gente tomar medidas por impulso, a bala de prata que o Bruno falou, e matar todo um sistema que precisa rodar, ele precisa funcionar, precisa ser vivo, precisa ser dinâmico. Queria agradecer muito a oportunidade, fiquei muito feliz com esse debate, acho que ele só engrandeceu e ajuda o assunto. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Bruno. Pedir para a doutora Andréia agora fazer suas considerações com aquela disciplina que é peculiar às mulheres no tempo. Bom, pode deixar. Bom, em relação à questão prática, concordo plenamente que a gente não pode mais ficar discutindo em congresso, a gente precisa ir para a prática mesmo, é o que a gente tem tentado. Então, convidar de novo a ANS para a gente retomar aquela primeira reunião de órtese e prótese, né, que estava envolvida a Anvisa, e não só a Anvisa, a regulação de mercado, mas também a área de registro de produto. A gente precisa sentar, porque a forma como os produtos são registrados hoje interfere bastante também nessa questão do preço, porque você não consegue ver exatamente para que serve aquele produto, não tem uma descrição geral, uma descrição técnica. A questão da comissão por fora, eu penso que vai ser a última etapa desses casos que vem acontecendo. A gente precisa regulamentar o mercado, o preço, para que possa a operadora fazer o papel dela de remunerar melhor as equipes, remunerar melhor o hospital, mas hoje a gente não tem realmente da onde tirar para que faça isso. Então, se a gente conseguir alinhar todas essas áreas, com certeza vai sair algo muito produtivo e principalmente melhor para o nosso cliente final. Então, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. E só mais uma coisa, a Abraide teria que fazer um trabalho, não só a Abraide, mas a BIMO, para que esses distribuidores, eles não paguem isso nem para o hospital e nem para o profissional de saúde. A gente sabe que se um não pagar, o outro acaba pagando, mas a gente tem que, de alguma forma, regulamentar esses contratos de gaveta, vamos dizer assim, para que isso possa melhorar a situação. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Na sequência, eu peço para o doutor Gilceu fazer suas considerações. A disciplina, eu acho, é mais masculina do tempo, viu, doutor Gilceu? Foi brincadeira. Tá bem. Bem, a Abraide compactua com a mesa, no sentido que a gente tem que caminhar juntos, e as minhas considerações são somente duas, de várias outras. Sim, nós estamos muito preocupados com o chocolate, muito. Tanto é que a Abraide, junto com a Divamed, que é a Associação Americana da Indústria de Medical Device, e a Eucomed, que é a Associação Europeia, nós estamos agora em fevereiro fazendo um congresso de compliance em São Paulo, onde que nós vamos ter aproximadamente 800 CEOs de todas essas grandes companhias mundiais aqui. E aqui nós vamos celebrar esse contrato, essa junção. A Abraide, ela vai ser responsável por certificar todas as empresas, sejam elas importadores no Brasil, que representam essas companhias fora, tá? Que estão atuando nesse mercado em termos de compliance, ter um código de ética e também o treinamento daquela lei americana anticorrupção do FCPA, né, que é uma lei americana para empresas americanas no exterior. E por último, sobre a tributação, é muito importante a gente trilhar, deputada, essa briga junto à Câmara dos Deputados. Eu mesmo já tive lá em 2 consultas públicas defendendo a desoneração dos impostos de toda a cadeia, porque a gente entende que, eu até brinco, que nós vamos ter que começar a colocar roda nos nossos produtos, porque o governo só dá incentivo para a indústria automobilística.
Qualquer coisa isenta de IPI, qualquer coisa isenta de ICM, reduz isso e nós não temos nenhum incentivo. Medicamentos, tem muita coisa interessante que está acontecendo, mas ainda os produtos médicos advice ainda não. Eram essas minhas considerações e agradeço, Denise, pela oportunidade que eu tive aqui. Muito obrigada, Gisele. Cida, pois não. Bem, acho que a consideração final é registrar que 2014 tem muito trabalho pela frente. Eu acho que se houver, de fato, uma direção na perspectiva de construir uma grande ação para 2014, buscando o enfrentamento em relação a essa questão específica de OPME, medicamento, acho que existe uma possibilidade muito grande de, talvez, no Congresso do ano que vem, ser um congresso para se comemorar algumas vitórias nessa questão. Agora, para isso, é muito trabalho, muita estratégia, muita ação política, principalmente junto aos órgãos do governo, junto ao Congresso Nacional. Se houver essa ação nesses dois frontes, principalmente, no judiciário, no judiciário, a discussão é outra, que o doutor Toro conhece bem, que é a questão das ações judiciais, mas principalmente em relação ao Legislativo e ao Executivo Federal, acho que tem aí um campo muito grande, ali dentro tem aliados importantes e a gente pode ajudar nesse processo de fazer essa discussão com um conjunto de parlamentares dentro do Congresso e na Anvisa, na ANS. Eu acho que a presença dos dois Brunos aqui mostra que tem esse potencial também de se trabalhar ao longo do ano que vem, constituindo aí talvez um grupo de trabalho, envolvendo aí algumas representações de operadoras, não sei, eu acho que talvez coubesse sair desse congresso amanhã esse documento e sinalizando já uma espécie de cronograma para 2014, apontando talvez já para o início do ano uma primeira reunião com... Eu acho que tem muita coisa que pode acontecer e aí está na mão da Unidas. Eu acho que a Unidas tem capacidade, tem respeitabilidade política para conduzir esse processo e 2014 conseguir algumas vitórias. E acho que uma muito específica